Olá pessoal, vamos abordar o tema de sistema nervoso dentro da disciplina de ciências. Bom, o sistema nervoso e o sistema endócrino é responsável por controlar as nossas funções. Controla a nossa parte de movimentos, a nossa parte de respiração, a nossa parte de falar, de pensar e também os processos metabólicos, os processos de funcionamento interno, vegetativo e involuntário. Então vamos fazer aqui uma breve revisão do sistema endócrino, falar das principais glândulas e funções, para depois adentrar aí ao sistema nervoso. Bom, o hipotálamo é a parte cerebral que controla todas as glândulas. E aí eu tenho uma glândula mestre lá no cérebro, abaixo do hipotálamo, que chama-se hipófise, ou glândula pituitária. A glândula pituitária, ou hipófise, que é o termo mais atual, é a glândula mestre, ela controla as demais, liberando hormônios. Aqui na região do pescoço eu tenho a glândula tireoide, que libera os hormônios T3 e T4. A paratireoide libera o hormônio calcitonina. T3 e T4 está ligado com hormônios que atuam no metabolismo, transformação de energia. A calcitonina, ou paratormônio, tem a ver com a quebra e liberação de cálcio. O timo, ele vai atuar ajudando na imunidade, no amadurecimento de linfócitos. As glândulas suprarrenais vai produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol e aldosterona. Adrenalina e noradrenalina controlam o sistema nervoso simpático e parasimpático. Cortisol, considerado hormônio de estresse, e aldosterona é um hormônio que controla a diurese, filtração renal. O pâncreas vai produzir aí a insulina e o glucagon, hormônios que vai transportar aí glicose, né? Testículos e ovários são gônadas. Então o testículo vai produzir testosterona, que é o hormônio masculino, e os ovários vai produzir progesterona e estrogênio. Então, no geral, esses hormônios vão controlar várias reações do nosso organismo, né? Inclusive aí a reprodução humana, a procriação. Bom, entrando para falar desse sistema nervoso, o sistema nervoso ele é o responsável, né, por ajustar o nosso organismo ao meio ambiente que estamos inseridos. Então aí a sua principal função é perceber e identificar as condições ambientais externas para fazer os ajustes para que nós possamos nos adaptar, para garantir isso aqui, ó, homeostasia. E o que é homeostasia? Perfeito equilíbrio de funcionamento de órgãos e células internamente. É o sistema mais bem desenvolvido de todos, possui células com altíssimo tipo de diferenciação celular, tanto que, mesmo no período embrionário, os neurônios eles se diferenciaram tanto que depois que nós nascemos, eles só fazem conexões, mas eles não têm capacidade de se diferenciar, de regenerar. Então, uma lesão neurológica, né, por falta de oxigênio, por um trauma, aqueles neurônios que morreram, eles não vão ser substituídos. Então, não há cicatrização neuronal. Por isso que é um órgão tão vital. Do ponto de vista de anatomia, os sistemas eles são divididos.
sistema nervoso central e periférico. Dentro do sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo, e aí, o encéfalo é tudo que está dentro da cabeça, da caixa craniana. Lá dentro eu tenho o cérebro, que é o maior, tem o cerebelo e tem o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é dividido em 3 partes. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então tudo isso, o encéfalo, está dentro da cabeça, protegido pelos ossos cranianos. Lá na coluna, eu tenho a medula espinhal, que também é sistema nervoso central. Pessoal, o que delimita ser sistema nervoso central ou periférico? No sistema nervoso central eu tenho neurônios, eu tenho células nervosas, células que fazem sinapse, né, que fazem comunicação, que mandam ordens para o corpo. Já no sistema nervoso periférico, eu não vou ter esses neurônios, eu vou ter os nervos, as fibras nervosas, que são cordões de axônios. No máximo aqui no sistema nervoso, eu vou ter terminações nervosas, que são receptores, que vai captar dor, frio, calor, receptor, e enviar isso para neurônios lá do gânglio. Então, a única presença de neurônio no sistema nervoso periférico são nos gânglios, gânglios nervosos. E o que são esses gânglios? É conjunto de neurônios no sistema nervoso periférico, como se fosse um saquinho de tecido conjuntivo com alguns poucos neurônios ali dentro. Geralmente esses gânglios ficam perto da raiz da medula ou dentro ou perto do órgão efetor. Então a única presença de neurônios fora do sistema nervoso central é nos gânglios. E aí quando eu desço para o sistema nervoso periférico, os nervos eles são vias de condução. São cordões esbranquiçados de axônios. Então lá nos nervos, eles são divididos em 12 pares cranianos que saem de onde? Do crânio. Esses 12 pares aqui saem do encéfalo. E 31 pares que saem da medula. Esses 31 pares são chamados de nervos raquidianos ou espinhais. E ainda existe as terminações nervosas, né, que fica na pele, nos órgãos. São terminações para captar estímulos e enviar para onde? Para o encéfalo. Então a divisão é essa. O central fica na cabeça e na coluna. E os periféricos são os nervos saindo do crânio, do encéfalo, e saindo da medula. Vamos falar do sistema nervoso central. O encéfalo possui cerca de 1,4 kg nos adultos. É localizado dentro da caixa craniana, protegida pelos ossos frontal, parietal, occipital, temporal, assoalho de crânio, onde pega ali esfenoide e etimoide. Então, a função dos ossos também é proteger essa massa encefálica. E aí o indivíduo nasce com cerca de 1 bilhão de neurônios. Então, nós nascemos com uma média de 1 bilhão de neurônios. Ao longo dos anos nós vamos perdendo, né? Como nós perdemos neurônios? Intoxicação, principalmente por álcool, né? A cada porre de ressaca, microtraumas, problemas vasculares, e no final da vida não temos mais esse 1 bilhão de neurônios.
O cérebro é dividido em 3 partes. Essa parte grande, rosinha aqui, ó, é o cérebro. Essa parte pequenininha, cerebelo. E aqui o tronco encefálico. São as 3 divisões do sistema nervoso central. O cérebro é constituído por cerca de 90% de massa encefálica e 10% de líquido cefalo-raquidiano, ou abreviado como líquor, aquele mesmo que banha lá a medula espinhal. Bom, cada superfície do cérebro é bastante pregueada, aumentando sua superfície. Essas pregas, né, vai formar os giros, que são divididos pelos sulcos. O cérebro é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, e em partes. Essa parte mais escura é o córtex. A parte branca mais interna é a substância branca. Então, os corpos de neurônios, eles estão na parte mais escura, na parte cortical. A parte branquinha interna é a parte que tem dendritos e axônios, que são prolongamentos do corpo celular. E a principal célula do sistema é o neurônio. Aqui tem um desenho esquemático de um neurônio, o corpo celular, onde tem o núcleo, as mitocôndrias, as organelas. Os dendritos servem para receber o impulso nervoso e o axônio para enviar para as terminações nervosas. Então, o neurônio ele tem 3 partes: o corpo, os dendritos e o axônio. E aí, qual vai ser o sentido do impulso nervoso? Sempre, nunca vai mudar. Chega pelos dendritos, o corpo celular processa, interpreta e manda uma resposta através do axônio. Pessoal, isso nunca vai mudar. O dendrito recebe os estímulos de visão, de audição, de paladar, de toque, de dor, de percepção, envia isso para o corpo celular interpreta, sintetiza uma resposta e o axônio leva lá para as terminações nervosas periféricas, ou para um outro neurônio, ou para uma glândula, ou para um órgão. Então, foque nisso aqui. Qual o sentido do impulso nervoso? O dendrito recebe, envia para o corpo celular, que interpreta e devolve uma resposta enviada através do axônio. Para que isso seja rápido, os axônios contêm uma camada protetora chamada bainha de mielina. Aqui está representado por verde. Bainha de mielina vai isolar, proteger o axônio e acelerar o impulso nervoso. Esses impulsos eles podem ser elétricos ou químicos. Então existe a sinapse. Sinapse é esse impulso nervoso. Existe ela elétrica, existe ela química. A elétrica vai usar microcorrentes, íons, e a química vai usar neurotransmissores. Qual o principal neurotransmissor usado na sinapse química? Acetilcolina. É o principal neurotransmissor. Para ajudar o neurônio, a gente tem aí as células da glia. O que são células da glia? Células que tem lá dentro do órgão para ajudar os neurônios com suporte de alimentação, proteção, limpeza. Então, o neurônio ele é a célula principal do sistema, célula funcional.
E para que o sistema funcione, eu tenho que ter outras células de suporte. Então, são as células da glia. Quais são elas? O astrócito, aqui em vermelho, o astrócito. O oligodendrócito. E tem as células da neuróglia, células ependimárias, tudo são células de suporte. O oligodendrócito vai produzir bainha de mielina. Bainha de mielina. Que é essa camada que vai isolar e proteger o axônio. Os astrócitos vão garantir a nutrição do neurônio. É eles que vão pegar os nutrientes da corrente sanguínea e ofertar para o neurônio ser nutrido. E as células da neuróglia vai fazer a limpeza, né, a fagocitose do sistema. Vai ajudar a manter limpo o sistema. Bom, essas trocas de informações entre neurônio e neurônio, essas trocas de informação entre neurônio e músculo para você movimentar, neurônio e glândula para você produzir um hormônio e esse hormônio ativar uma ação de vitalidade, é chamado de sinapse. Sinapse neuronal, sinapse neuroglandular, sinapse neuromuscular. E como que ocorre essa sinapse? Bom, o neurônio recebeu o impulso, uma informação, interpretou e devolveu uma resposta através de um axônio. Olha ele aqui, ó, um axônio. Aqui é um tipo de sinapse entre neurônios usando neurotransmissores, como acetilcolina, noradrenalina e dopamina. Todos eles são neurotransmissores. Na ponta de um axônio vai ter uma vesícula sináptica cheia de neurotransmissor, que vai armazenar esses neurotransmissores aqui. Quando a sinapse vem, a acetilcolina vai liberar esse neurotransmissor na fenda sináptica, o dendrito vai receber e vai enviar isso para o corpo celular. Então é um exemplo aí de sinapse entre neurônios. Novamente, a acetilcolina vem, o impulso elétrico vem, a acetilcolina é liberada na fenda, o receptor do dendrito recebe e envia para o corpo celular. Então eu tenho aqui um axônio liberando o neurotransmissor na fenda sináptica, um dendrito recebendo e enviando para o corpo. Isso é bem básico, fisiologia, dá para aprofundar muito, mas não é nosso foco. Vamos falar agora da anatomia pura da divisão do encéfalo. O encéfalo é dividido em telencéfalo, que é toda essa parte vermelha, onde tem giros, sulcos, lobos, e diencéfalo, que aqui está colorido para vocês de verde. O diencéfalo é onde eu encontro tálamo, hipotálamo, subtálamo. Então, cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico é dividido em o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui já começa a medula, está fora da caixa craniana. Função do tronco encefálico: unir o cérebro à medula espinhal. E aqui na região posterior da nuca, nós temos ainda o cerebelo. Olha o cerebelo aqui. Então, dentro do crânio, cérebro, tronco encefálico, cerebelo. Vou apresentar para vocês aqui algumas estruturas importantes. Não vou aprofundar muito, porque não é o foco, né, do nosso edital, mas vamos tentar mostrar o que é mais importante para você. Telencéfalo. O telencéfalo temos aqui
uma visão superior? O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, divididos aqui pela fissura longitudinal. Uma pergunta: qual estrutura une o hemisfério cerebral direito do esquerdo? O corpo caloso. Então, corpo caloso une os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Cada voltinha dessa aqui é um giro, e cada linha dessa divisória é um sulco, e tem nomes. O cérebro como um todo, ele trabalha em conjunto. Uma área auxilia a outra, uma área troca informações com a outra. Mas, geograficamente, cientistas, principalmente os alemães, conseguiram fazer um mapeamento através de anos de estudo, 20 anos de estudo, através de imagens de ressonância, através de análise de comportamento de lesões e sequelas, e conseguiu provar, cientificamente, que certas áreas do cérebro são especializadas em certas tarefas. Por exemplo, essa área frontal da testa é a área considerada como área motora para movimentos corporais. Por quê? Se eu tiver uma lesão de neurônios da área frontal, eu vou perder movimentos corporais, vou perder a fala, eu vou perder a memória recente, a memória de trabalho. Parietal é considerada uma área sensitiva, somestésica. Lesões na área parietal, eu vou perder noções de sensibilidade. Gustação, tato, toque, dor, frio. A área temporal, audição e memória antiga, memória pregressa. Indivíduos com lesão na região temporal perdeu a audição e perdeu a memória antiga. Na nuca, visão, o lobo occipital, se eu tiver lesão nele, eu vou ficar cego. No cerebelo, se eu tiver lesão, eu vou ter problemas de equilíbrio, de postura, de tônus muscular. Então, cada área do cérebro cortical foi mapeada assim, de acordo com a análise comportamental de sequelas de lesões e também imagens de ressonância magnética. Então, o indivíduo, para fazer a tarefa, mapeia com ressonância e vê que o fluxo sanguíneo cerebral naquela região foi maior, sinal que os neurônios ficaram superativados naquele momento. Bom, peguei do livro do Netter e isso está colorido aí para vocês. Os lobos significa região do cérebro, do pulmão, do fígado. Então, lobo significa região. No nosso caso aqui, lobo cerebral. A área frontal, então, está delimitada para vocês aqui, na frente, próximo do osso frontal, da testa, uma área motora. O parietal é uma área sensitiva. O temporal, em verde, é a área de audição e memória antiga. O amarelo é occipital, é visão. E ainda existe aqui uma quinta área, que é o lobo da ínsula. Para chegar nele, para chegar na ínsula, eu preciso rebater parte do parietal, frontal e temporal. Preciso fazer uma dissecação para achar a ínsula lá dentro. Os estudos mostram que a área da ínsula é responsável por medo, nojo, comportamentos socioafetivos. Então, a área da ínsula está ligada ao sistema límbico, né? Emoções. No mapeamento dos livros, olha, lobo occipital, visão. Parietal, tato. Frontal, movimentos básicos, coordenados, comportamental. Giro de Broca, área motora da fala. Temporal, audição. Mas, no geral, o cérebro como um todo tem todas essas funções. Sensações, atos conscientes e voluntários, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, raciocínio. É uma máquina incrível, fantástica, que coordena todo o nosso corpo. E todas essas áreas não trabalham individualizadas, todas elas trabalham em conjunto, uma área mandando informação para outra.
E aí que está o time. Quanto mais conexões você faz, quanto mais informações você troca de uma área para outra, mais ativo é seu cérebro. Mais inteligente, mais memória fotográfica, mais poder de tomada de decisões, raciocínio lógico. Só que para isso a gente tem que alimentar o nosso cérebro. Chamamos de musculação cerebral. E como que eu alimento meu cérebro? Estudando, lendo, assistindo, pesquisando. Curiosidade é o que move a nossa aprendizagem. Querer aprender algo, querer aprender um conhecimento novo a cada dia. Então até aqui, ó, a parte cortical dos giros, sulcos, lobos, nós temos aí telencéfalo. Descendo agora, vamos para o diencéfalo, aquela parte que lá na figura está colorida de verde menorzinho. No diencéfalo, eu tenho o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. O tálamo e o hipotálamo têm funções distintas. Por exemplo, a função do tálamo: reorganizar os estímulos nervosos e te dar a consciência, ou seja, o centro da consciência, né? Eu sei que eu estou aqui gravando aula para os meus alunos, é o tálamo que está me dando. Quando eu terminar a aula, eu vou pegar meu carro, vou para minha casa, o caminho que eu sei, é o tálamo. Então, toda a questão da consciência, da organização dos estímulos que vêm do corpo e vai para o cérebro, dos estímulos do cérebro que desce para o corpo, é o tálamo que faz. Então, ele é seu centro de consciência. Estrutura importantíssima. Ele, ao reorganizar todos esses estímulos, ele te dá aí consciência e percepção de tudo que está ao seu redor. Abaixo dele tem o hipotálamo, e aí a função do hipotálamo é controlar os sinais vitais, é controlar seu sistema vegetativo, seu sistema nervoso endócrino, seu sistema nervoso involuntário. Então, o tálamo dá consciência, o hipotálamo controla sua temperatura corporal, seu apetite, seu balanço hídrico, todas as glândulas do seu corpo. Nós falamos que o hipotálamo é aí o centro da sede, da fome, da micção, da evacuação, dos movimentos fisiológicos, dos ciclos circadianos. Quem controla tudo isso é o hipotálamo. De que forma, professor? Os órgãos periféricos vão enviar estímulo e o hipotálamo vai interpretar e vai devolver respostas vegetativas, respostas de controle, de ajuste. Quer ver um exemplo? Estou com a bexiga cheia. Receptores vão informar isso ao cérebro. O hipotálamo vai ficar responsável por mandar uma resposta para eu contrair o músculo da bexiga, que é o detrusor, e desprezar a minha urina. Meu estômago está vazio e aí a grelina vai informar ao cérebro que eu preciso me alimentar. Então, a minha sensação de fome, preciso comer, é o hipotálamo quem vai enviar isso lá para o tálamo para mim ter essa consciência. A questão dos hormônios, quem controla é o hipotálamo. O hipotálamo controla todas as suas reações de equilíbrio interno, chamado de homeostase. Aqui estão eles. O tálamo é uma estrutura maior, central. E aqui o hipotálamo. Abaixo dele já vem a glândula hipófise. O hipotálamo controla essa glândula e essa glândula controla todas as outras. Aqui vem a hipófise. E aqui, colorido de roxinho, nós temos uma outra glândula importante, que é a glândula pineal. Pessoal, o que a glândula pineal faz? A glândula pineal ela produz um hormônio chamado melatonina, um hormônio que vai te induzir ao sono. Por que você precisa dormir, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma média de 8 horas diárias?
Quando você está dormindo, o seu cérebro está reorganizando os erros do dia. A neuróglia está fazendo a limpeza do sistema. O astrócito está buscando nutrientes para nutrir o neurônio. O neurônio está descansando, ele está repousando. Os erros do dia estão sendo corrigidos para que no amanhecer você tenha mais uma jornada de estresse, de trabalho, de perturbações e complicações. Se você não descansar, se você não dormir, você está perdendo neurônio. Se o neurônio não se reorganizou, ele pode ficar frágil, morrer, você perdê-lo. Então, por isso é importante dormir. E quem faz esse papel? A glândula pineal, liberando o hormônio melatonina. Vou escrever para vocês aí o nome do hormônio. Melatonina. Seguindo, temos a imagem do epitálamo. O epitálamo está aqui. O principal componente dele é a glândula pineal, que vai produzir o hormônio melatonina, como eu acabei de explicar aí para vocês. E, por último, dessa parte, temos aqui o subtálamo. O subtálamo vai ficar aqui, ó, entre o tálamo, na verdade está desfocado, ele fica aqui, ó. Ele fica entre o tálamo e o mesencéfalo, que já é tronco cefálico. Então, o subtálamo fica abaixo do tálamo, entre o tálamo e o mesencéfalo. Galera, vamos fazer aí um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos desse sistema nervoso. Vamos aí para o bloco 2.